Bom, nós vamos estar estudando a palavra de Deus, continuar estudando sobre os atributos de Deus, as qualidades, as perfeições do ser de Deus, e nós vamos fazer isso, começando a ler o texto de Isaías 55. Nós vamos começar hoje falando sobre a graça de Deus, Isaías 55. Abra a sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, a primeira metade da Bíblia, Isaías 55. Esse é um texto especial, um texto interessante, vai falar sobre a graça. Esse texto acaba tratando exatamente da graça de Deus. Os que encontraram, digam sim. Pouca gente, né? Pelo jeito. Mas vamos lá. Isaías 55. Ouçam o que diz a palavra de Deus. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amém. Até aqui o texto da Escritura que vai abrir a nossa conversa, nosso estudo nesta noite. Meus amados, nós vamos estudar sobre a graça de Deus. Sobre a graça de Deus. Eu gostaria de lembrar a vocês algo que nós falamos na semana passada. Nós falamos que a misericórdia de Deus é Deus deixar de dar ao pecador aquilo que ele merece. O pecador merece sofrimento, morte, punição. Deus usa a misericórdia e acaba não dando a ele o que ele merece. Lembram disso? Então a misericórdia de Deus é um ato pelo qual Deus não nos dá o que nós merecemos. Ele vê o nosso estado de fraqueza e Ele então nos trata de uma maneira diferente. Isso é misericórdia. Ele cuida da nossa miséria, da nossa condição de fraqueza. E nós falamos que, embora a misericórdia e a graça se pareçam muito, são coisas que são muito parecidas, a graça é uma coisa diferente. Se misericórdia é Deus deixar de dar ao pecador aquilo que ele merece, deixar de dar ao pecador aquilo que ele merece. Repita, você consegue repetir comigo para memorizar? Misericórdia é deixar de dar ao pecador aquilo que ele merece. Ele merece condenação. Deus não dá condenação. Deus usa misericórdia. O que é graça? A graça de Deus é dar aquilo que o pecador não merece. A salvação é um ato da graça de Deus ou não é? E o que significa dizer que fomos salvos pela graça? Simples. Se graça é dar o que o pecador não merece, significa que se somos salvos pela graça é porque nós não merecemos ser salvos. Ele deu o que a gente não merece. Por isso que é importante a gente entender esse conceito, porque eu repito, vez por outra, alguns irmãos estão a dizer: quando eu partir, se Deus vê que eu mereço, aí Ele me põe no bom lugar no céu. Não é assim que alguns irmãos dizem às vezes? Se Deus vê que eu mereço, pastor,
Meu irmão, minha irmã, você tem certeza da sua salvação? Olha, pastor, certeza, bem não. Mas se Deus vê que eu mereço, né? Na verdade, a salvação não é dada a nenhum pecador que mereça ser salvo. Porque a salvação não pode ser um merecimento. Para que a salvação fosse um merecimento, nós precisaríamos termos feito alguma coisa que justificasse o fato de Deus nos dar a salvação. Então você pode pensar um pouco comigo. Qual o único meio de salvação para o perdido? Qual o único meio de salvação para o perdido? Quem é aquele que salva o perdido? Jesus. Então, o único caminho de salvação é Cristo. E para que isso seja realidade, ele precisou o quê? O que é que precisou ele fazer? Morrer. Ressuscitar. Romanos 4, 25. Ele morreu para perdoar os nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, né? Para a nossa justificação. Então, o único caminho de salvação é Cristo, certo? Cristo é o grande favor de Deus para nós, pecadores. Então, pensem comigo, se Cristo é o único caminho de salvação para o pecador, e se necessário foi Cristo morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, como é que você ou eu podemos merecer a salvação? Se merecer alguma coisa, indica que você ou eu fizemos alguma coisa para ter direito naquilo. Merecimento, em outras palavras, uma outra maneira de entender o que é merecimento. Merecimento significa direito, né? Merecimento significa direito. Se você merece receber um salário no mês, porque você obviamente trabalhou um mês, aquele salário é o que? Seu? Um direito seu. Você tem direito àquilo. Isso é, você merece receber salário. É um merecimento. Então todo merecimento pressupõe que você fez alguma coisa para aquilo. Certo? Entenderam aqui? Quem merece ser salvo aqui? Levante a mão. Ninguém merece ser salvo. Eu vou levantar a mim. Alguém além de mim merece ser salvo? A irmã ali, graças a Deus, eu não estou sozinho. Mas alguém aqui merece ser salvo além da irmã e eu aqui? Alguém mais? Não, se Deus quiser, então não merece. Deus não pode querer, porque se Ele quiser, Ele pode não querer. Então eu não posso merecer. Ele tem que querer. Entendeu? Se Deus quiser, não. Ele tem que querer, então. Alguém mais além de nós dois merece ser salvo? Irmão, tem uma notícia triste para nós dois. Nós dois estamos errados. Eu e a irmã, nós estamos terrivelmente errados. Porque, na verdade, nós não merecemos ser salvos. Nós não merecemos ser salvos. Por que não merecemos? Porque somos salvos pela graça. E o que é graça? Conceder o que o pecador não merece. Conceder o que o pecador não merece. Rapaz, está dando uma pitada aqui, ó, agudo, né? Conceder o que o pecador não merece. Então, conecte essas informações. Conecte uma outra. Se graça de Deus é dado que nós não merecemos, e se a salvação é pela graça, então eu não mereço ser salvo. Eu sou salvo pela graça. Graça, em outras palavras, é um favor de Deus. É um favor. É um favor que nós estamos, que Deus está nos prestando. Quem, por favor, pode ler o célebre texto do Novo Testamento que fala sobre salvação pela graça? Quem sabe qual é? Efésios, capítulo 2, versículo 8. Por favor, alguém pode ler? Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Opa, porque pelo quê? A graça. Porque pelo quê? A graça. Porque pela Graça. E graça é o quê?
favor que eu não mereço. porque por um favor que eu não mereço. Continue. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Alguém pode ser salvo sem crer em Cristo? Para quem em Cristo é preciso ter fé. Aqui vai de encontro que os irmãos disseram, os irmãos armenianos, a respeito que o homem tem que aceitar Deus ou buscar Deus para que seja salvo. Sim, porque aqueles irmãos, eles pensam que o homem tem a capacidade de querer ser salvo, né? Eles dizem que o homem tem o direito, tem a capacidade. Por exemplo, hoje... Porque que não vem da gente, então como é que Sim. o homem vai escolher se não vem do homem buscar ou querer a salvação? Certo. Eu vou dar um exemplo claro disso hoje. Hoje eu atendi uma senhora lá na igreja e ela conversava e ela disse o seguinte: ela está indo visitar uma determinada igreja em algum lugar aqui e ela já aprendeu um negócio errado por lá onde ela foi. Já ensinaram a ela o seguinte: que Jesus bate na porta da gente. Se a gente abrir a porta, ele entra. Que Jesus, que a gente tem que dar lugar a Deus, né, para ele entrar na nossa vida. Ele bate, ele dá um sinal. Opa, ou de casa, é o máximo. A gente tem que querer abrir a porta e dizer assim: por favor, né, entra aqui. Ela já aprendeu isso lá para onde ela andou. E aí eu tive que dizer para ela: deixa eu decepcionar a senhora agora à tarde. Como assim? Vou decepcionar a senhora. Ele não entrou na sua vida, ele não está agindo na sua vida, não é porque a senhora abriu a porta. Mas eu quis que ele agisse, eu quis que ele viesse fazer algo na minha vida. Eu digo: a senhora acha que isso é maravilhoso, não é? A senhora não acha que isso é maravilhoso? Por exemplo, a senhora ouviu ele batendo na sua porta, e a senhora abriu a porta, olhou no olho mágico e disse: uau, é Jesus! E ela abriu a porta para ele. Isso é maravilhoso, não é assim? Eu digo, só que a Bíblia diz que não é assim. E do jeito que a Bíblia diz, é mais maravilhoso ainda. Como? Interessante. Para abrir a porta para Jesus entrar, é preciso o quê? Ela disse: querer. Pois é, a senhora não queria. Isso que é maravilhoso. É que ele não entra porque a porta foi aberta, porque a gente quis. Na verdade, a gente não queria. Ela ficou meio assim, grilada, me olhando, e eu disse: deixa eu lhe ajudar a entender isso aqui. Quando a senhora quis que ele entrasse, já era ele fazendo isso no seu coração. Então isso faz a obra dele ser muito mais maravilhosa ainda. E aí eu fui abrir a Bíblia e mostrar para ela. Aí eu li esse texto de Romanos 3. Não há um que busque a Deus, todos se perderam, todos se tornaram inúteis. Eles desconhecem o caminho da paz. Eu li esse texto para ela e disse: esse era o nosso estado antes do Evangelho chegar a nós. Então, se ela não pensa que esse querer que Jesus entre na sua vida e haja na sua vida e mude sua vida, esse querer é seu. Deus opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Isso é soberania de Deus. Isso é graça de Deus. É a graça. Algum reformado falou assim, que Jesus bate na porta, quando Jesus está batendo na porta, o Espírito Santo está indo no coração da pessoa e abrindo o caminho. Legal. Que bom. Jesus bate na porta, ok? Embora, deixa eu dizer a vocês uma coisa. O texto de Apocalipse 3:20 que diz lá: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo, né? Não, aquele texto não está dizendo que Jesus está batendo na porta de quem é incrédulo. E os incrédulos vão ouvir ele bater na porta e vão abrir a porta, e que bonito, Jesus vai entrar e vai cear com eles. Aquele texto ali não está falando disso. Aquele texto não está falando com quem está no mundo, está falando com quem está dentro da igreja. Crentes que já haviam colocado Jesus da porta para fora de suas vidas. Uma igreja que já não reconhecia o senhorio de Cristo.
que não estava submetida às ordenanças de Cristo. Uma igreja que precisava ouvir ele batendo na porta. Como é que ele bateu na porta daquela igreja? Através das repreensões que ele trouxe à igreja. Olha o teu estado, olha de onde caíste, vê como é que você é pobre, cego, nu, miserável, vê a tua condição espiritual, como é que você está vivendo longe dos meus caminhos. Eu estou te chamando através da repreensão, da advertência. E aí ele está dizendo: quem pertence à igreja e ouvir isso e se sentir arrependido e entender o arrependimento e abrir a porta ali, é voltar-se para o Senhor, é voltar a ter comunhão com o Senhor. Estava longe, está voltando a ter comunhão com o Senhor. Aquele texto não está falando de evangelho, aquele texto ali é texto para evangelizar, meu irmão. Resumindo a história, você não pode chegar nunca com um incrédulo, com um descrente, abrir Apocalipse 3:20 e dizer: ó, meu amigo, Jesus está batendo a sua porta. Se você ouvir a voz dele, abre a porta que ele vai entrar e cear com você. Aquele texto não foi dirigido ao mundo, mas à igreja. Mas, aplicando essa ideia de que Jesus bate no sentido de chamar, quando ele chama o pecador, o Espírito Santo vai e abre o trinco, baixa o trinco, destranca, e ele entra. Então quem destranca, meu irmão, não é o pecador, é o próprio Deus. Então, a graça de Deus não é mostrada a toda a humanidade. Qualquer dúvida, levante a mão para a gente resolver a dúvida, ok? Então, a graça de Deus não é mostrada a todos os homens. A graça de Deus a qual estamos nos referindo aqui é esta graça de Efésios 2:8, esta graça de Isaías 55, é esta graça salvadora, meus irmãos. É a graça de Deus chamando pecadores ao arrependimento. Esta graça, ela não é revelada a todos os homens. E por uma razão óbvia, a graça salvadora de Deus, ela é uma ação de Deus irresistível. O homem pecador, ele é incapaz de resistir. Escute isso com atenção. Todo homem pecador, morto em pecados, ele é, estou querendo aqui a palavra ideal para usar aqui, está na minha cabeça aqui. Ele é incapaz, usar essa. Todo homem pecador, morto em pecados, ele é incapaz de ir ao Senhor, de voltar-se para o Senhor. E todo homem pecador, morto em pecados, é também incapaz de resistir à graça salvadora de Deus. Certo? Todo homem pecador, morto em pecados, ele é o quê? Incapaz de ir até o Salvador. Ele não ama o Salvador, ele não quer o Salvador, ele está vivendo do jeito que agrada o coração dele, isto é, longe do Senhor. Mas quando a graça de Deus vem a ele, essa graça também, ela é irresistível, isto é, o pecador morto em pecados, ele é incapaz de resistir à graça de Deus. Isso significa que se a graça de Deus, a graça salvadora de Deus, fosse revelada, trazida a todos os homens do mundo, qual seria o resultado disso? Todos os homens do mundo seriam salvos, absolutamente salvos, porque ela é irresistível. Tem uma pergunta: por que a Bíblia fala que o inferno foi preparado para Satanás e seus demônios? E não assim, traz a ideia de que para Satanás, seus anjos e os ímpios, os inimigos. Foi, né? Na verdade foi também, né? Os ímpios. Então, mas o texto, tem muita gente que usa isso, né? O inferno foi preparado para você vai ter. Só que o texto, se eu não me engano, acho que foi em Marcos isso. Acho que o texto diz: o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, ou demônios, e todo aquele, não diz isso não, texto, um complemento, não diz isso não.
Eu não estou lembrado do texto. Tá? Ok, vamos usar um recurso simples. A ausência de que o texto diga, a ausência de uma indicação nesse verso que o inferno também foi preparado para os ímpios, não anula o fato de que ele o foi. Ele só não está dizendo isso. Porque se o inferno não foi preparado para os ímpios, então era muito lógico que o texto dissesse: ele foi preparado para o diabo e seus anjos e não para os ímpios. Mas a ausência da informação de que o inferno foi preparado para os ímpios, não foi preparado para os ímpios, essa ausência não significa que ele não foi. É só uma informação que não foi dada nesse verso. Porque na verdade o contexto bíblico geral vai apontar que sim, o inferno é um lugar preparado por Deus, para o diabo, para os anjos e para todos os outros que também desobedecem a Deus. Tente achar o texto depois, acho que está em Marcos, capítulo 4, não estiver enganado, ou 10, eu não sei. Tente dar uma olhada, não me lembro agora qual é o texto. Então, a graça salvadora de Deus, ela não é revelada a todos os homens, meus irmãos. Que maravilha! Maravilha para nós, a quem nos foi revelada a graça. A nós foi revelada a graça de Deus. Então, essa diferente da misericórdia, escute, outra diferença da misericórdia. Misericórdia é dar ao pecador, lembra lá do que ele falou? É deixar de dar o que ele merece. Misericórdia é deixar de dar o que o pecador merece. A graça é dar o que ele não merece. Um é deixar de dar o que ele merece, a outra é dar o que ele não merece. Então preste atenção nisso aqui. A misericórdia é diferente da graça também, porque a misericórdia não é revelada apenas àqueles que hão de herdar a salvação. A misericórdia de Deus, ela é manifestada em graus diferentes, é claro, mas ela é manifestada a muitos homens, a todos os homens na terra. Deus manifesta sua misericórdia aos homens de várias maneiras, sim, de várias formas. Mas a misericórdia, mas a graça, ela não é manifestada a todos os homens, somente aos eleitos. Porque se Deus manifestar sua graça a todos os homens, Ele vai salvar todos os homens. A misericórdia, ela necessariamente não salva, ela não salva. A graça sim. A graça sim. A graça pode ser definida. Como é que a gente define graça? Se alguém perguntar para você amanhã: irmão fulano, o que é a graça de Deus? Que resposta você daria? Calma, espera aí que eu vou ligar para o pastor. Pastor, por favor, voltando viva a voz. O que é graça? Escute aí, o que é graça. Todos os crentes devem aprender o que é a graça de Deus. Porque você foi salvo pela graça. Você tem que saber o que é a graça de Deus, meu irmão. Então, se alguém te pergunta o que é a graça de Deus, se você quer evangelizar alguém e você não sabe nem o que é a graça de Deus, você vai evangelizar como? Com o quê? Seria uma loucura. Então, o que é a graça? A graça é o favor de Deus que o homem não merece. É um favor imerecido pelo homem. O homem não merece. Isso é graça. Em outras palavras, é a concessão. O que é a concessão? É Deus liberar a nós favores a quem não tem mérito próprio, a quem não tem justiça própria, a quem não pode resolver por si mesmo a sua condição de queda. Isso é graça de Deus. Então a graça de Deus é
o favor imerecido de Deus. Veja que está lá em Romanos capítulo 11, versículo 6, por gentileza. Alguém lê aí? Romanos capítulo 11, versículo de número 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. O contrário, a graça já não é graça. Olha só que maravilha. Eu vou repetir aqui, a irmã leu muito bem, mas eu vou repetir aqui. E se é pela graça, já não é pelas obras. O que é pela graça? A salvação. Não é por obras. Eu estou fazendo coisa boa, Deus vai ver que eu merecer salvo. Você pode fazer 1 milhão, 1 trilhão, 1 zilhão de coisas boas, mas ainda assim, nem todas as coisas boas que você consiga fazer pode salvá-lo da condenação eterna. Só a graça de Deus. Então, se é pela graça, já não é por obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, note isso aqui. Ele está dizendo: se é pela graça, não é por obras. Mas se é por obras, não é assim que ele diz? Olha aí, como é que ele diz? Do contrário, isto é, se não é por graça e é por obras a salvação, então a salvação já não é graça. Não é graça. Ele está dizendo: você é salvo pela graça, não por obras. Se não for assim, a sua salvação não é pela graça, é pelas obras. Isto é, você não é salvo, porque não há salvação pelas obras, só há salvação pela graça. Você não merece ser salvo, repito. Eu não mereço ir para o céu. Você não merece ser para o céu. Se você não merece e vai, isso é graça, não é obras. Pastor, então não preciso fazer nada de bom. Não é isso. Quem é salvo é chamado a fazer boas obras. A gente não faz boas obras para ir para o céu ou para ser salvo. A gente faz porque já foi salvo. A gente faz porque já foi salvo, e não para ser salvo. É a questão da árvore, né? Como uma boa árvore pode dar fruto. Sim. Como? Como uma boa árvore pode dar fruto mais. Sim, como é que pode um pé de limão dar laranja? Não pode, né? Então. Você precisa nascer de novo, você precisa fazer a obra, né? Exato. Ele que foi salvo, foi enxertado em Cristo, deve produzir as boas obras de Cristo. Né? Veja o que está escrito aí na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Escuta a palavra de Deus. Diz o seguinte: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Capítulo 1, verso 9. 2 Timóteo. Nos salvou. Quem nos salvou? O Senhor. Nos salvou e nos chamou com santa vocação. Olha aí, capítulo 1, verso 9. Segunda carta. Olha o que é que o texto diz: não segundo as nossas obras. Não foi por causa das obras, ou de acordo com as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Então, se eu não sou salvo por obras, eu sou salvo por Deus em Cristo, que me chamou, não por obras, mas de acordo com a determinação dele. Onde é que está o livre-arbítrio? Se Deus determinou
chamar você pela graça para desfrutar da salvação, cadê o seu livre-arbítrio? Onde está ele? Porque se Deus determinou, como é que você pode escolher? Se você pode escolher, ele não pode determinar. Fica impossível. Mais do que difícil. O que a Bíblia diz? A Bíblia não diz aqui que Ele nos salvou, nos chamou pelo nosso livre-arbítrio. Ele diz que Ele chamou e salvou, não por obras, mas por causa da determinação e olha para a palavra que está depois de determinação e graça. Não só graça, pela determinação e graça. A graça só vem a mim e a você porque Ele determinou isso antes, não o inverso. Ele determinou salvar você, por isso a graça vai lhe alcançar, por isso pela determinação e graça. O texto diz que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Espera aí, isso aqui então parece loucura. Quer dizer que essa determinação e graça em Cristo foi nos dada antes dos tempos eternos. Você nasceu quando? 1900 e qualquer coisinha. Como essa história de que a graça, a determinação e a graça de Deus em Cristo nos foi dada antes dos tempos eternos, se a gente nem existia? Se nem existíamos ainda, como que é isso? Esse texto é extraordinário. Isso aqui está alinhado com o que está em Efésios, com o que está em Tessalonicenses. Quando é que Deus nos elegeu para a salvação? Quando que Ele determinou nos salvar? Antes da fundação do mundo. Quando Ele determinou nos salvar, manifestar graça em Cristo, Cristo já tinha em suas mãos o nome de cada um daqueles que haveriam de ser salvos antes do mundo ter sido criado. Estava na mão dele, o nome de cada um, na mão dele. Deus deu a Jesus como o Pai dá nas mãos do Filho presente, na mão do Filho. O que é que ele diz? E das minhas mãos ninguém, aquele que vem a mim, aquele que o Pai me dá, vem a mim. Lá já vai nessa decora, mas tem um texto que diz: e das mãos do Pai ninguém arrebata. João, acho que está João 6. Deixa eu tentar achar o texto, é isso mesmo. Eu não sei se é João 6, agora eu não lembro. João 6 vai falar desse não tirar, né? Mas parece-me que há um texto, me ajudem se vocês puderem. Parece-me que há um texto que diz que das mãos do Pai ninguém tira, ou alguma coisa assim, eu não estou recordando. Mas, por exemplo, o texto de João 6,37, todo aquele que o Pai me dá. Quando foi que o Pai deu? Antes dos tempos eternos. Quando foi que o Pai deu? Quando o Pai determinou manifestar graça. Esse virá a mim, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Essa é a extraordinária doutrina da graça soberana de Deus. Aleluia, glória a Deus. Doutrina da graça soberana de Deus. A graça de Deus é a riqueza do poder vivificante que Ele concede aos que estão mortos. Deixa eu repetir isso, lendo também Colossenses 3:1. Colossenses 3:1. Eu vou repetir o que eu disse agora. A graça de Deus, Colossenses 3:1, vai mostrar isso.
A graça de Deus é a riqueza do poder vivificante, de vivificar, de dar vida, que Deus concede aos que estão mortos. Mortos física ou espiritualmente? Quando vocês chegaram aqui na igreja, ouviram o Evangelho e receberam Jesus como Salvador, quando vocês chegaram vivos ou mortos? Mortos. Era um bando de defunto fedendo aqui dentro. Só que ninguém sentia o cheiro. Ou o mau cheiro. Fedia no nariz de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto fede. Pecado fede. A gente chegou aqui morto, vivo por fora, mas morto por dentro, fedendo mais do que carniça. Aí o texto diz que Deus comunicou a nós o seu poder vivificante. Isso é graça. Colossenses 3:1 é o que o texto diz. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Se fostes, aí veja o versículo 3, por favor. Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Verso 4. Então, a graça de Deus é a ação maravilhosa de Deus de dar a nós que estávamos mortos vida. E aí, nós que vivíamos para o pecado, porque morremos para o pecado e passamos a viver para Deus. Por isso Paulo diz: vocês que viviam para o pecado, que morreram para o pecado, ressuscitaram para viver para Deus, devem buscar as coisas não de baixo, mas lá do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Então, resumindo, o crente, ele é alguém que anda com os pés na terra e a cabeça no céu. A graça de Deus, ela opera uma obra extraordinária no homem pecador, chamada de regeneração. O que a graça de Deus opera no pecador? Regeneração. O que é isso? Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Versículo 15, versículo 16. Escute. A graça de Deus opera a regeneração. É obra do Espírito Santo. Verso 6, verso 6, Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eu achei que esse texto aqui, ele pouca coisa apontou para o que foi dito. Vamos ver o 15 e 16. Verso 15: quando, porém, alguém me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Eu acho que esses textos aqui eles não estão tão bons para indicar regeneração, não. Está embutido aqui, mas não está tão claro assim. Então vamos usar um outro texto melhor, né? Tito, acho que capítulo 3. Carta de Paulo a Tito. Capítulo 3. Isso. Capítulo 3, versículo 4.
Escutem, por favor. Tito, capítulo 3, verso 4 em diante. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, a graça de Deus, o pacote da graça de Deus, aplica no homem perdido, pecador, a regeneração. E o que é essa regeneração? O que é isso? O que significa regeneração, meus irmãos? Regenerar significa reconstruir algo que está morto, algo que está afetado. Existe um órgão no nosso corpo, que ele é diferente de todos os órgãos. Ele tem uma capacidade incrível, diferente dos restantes dos órgãos do corpo humano, porque ele tem a capacidade de se regenerar. Se perder um pedaço, ele é capaz de crescer um outro pedaço. Que órgão é esse? Fígado. Fígado é o órgão do corpo humano que, se ele tiver deteriorado um pedaço, pode arrancar aquele pedaço e com o tempo ele cresce, ele desenvolve, regenera. Então, quando a Escritura diz que Deus nos regenerou, regenerar significa dar vida àquilo que estava morto, fazer viver aquilo que estava morto. Estávamos mortos, Ele nos deu vida. Isso é o que? Regeneração. Ele nos regenerou. Isso é por graça. Regeneração é uma obra da graça de Deus, é uma obra do Espírito gracioso de Deus. Mas a Bíblia diz também, nós vemos inclusive aqui, que a justificação também é uma obra da graça de Deus. Agora há um texto, lá em Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. Que aponta para isso. Romanos 3, 24. Romanos 3 é um capítulo belíssimo, você deve ler em casa. Olha o que diz o verso 24, o que é que diz aí? Alguém pode ler? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Justificados por sua graça. Aqui ele está apontando para um aspecto maior, né? Da obra da salvação, da redenção. Que aí talvez você diga assim: nossa, mas quando eu leio Romanos 5, o texto diz que justificados, pois, pela fé, né? Temos paz com Deus. Aqui o texto diz agora que justificados por graça. Então tem hora que a gente vai ler essas coisas e, peraí, agora? E é pela graça ou é por fé? É pela graça e é pela fé. A questão é que em Romanos 5, Paulo está sendo restritivo. Em Romanos 3, 24, ele está sendo abrangente. Porque a própria fé, ela é um elemento do pacote da graça. Então ele está sendo mais abrangente. Ele está pegando no pacote geral. Em Romanos 5 ele está sendo mais detalhista. Pela fé que vocês são justificados. Romanos 3, 24 ele, pela graça vocês foram justificados. Porque a fé, a regeneração, a justificação, todas estas etapas da aplicação, da obra da redenção, tudo isso está dentro do pacote da graça. Ninguém merece nada disso. Tudo é graça. Entendeu? A fé é como se fosse uma ferramenta que Deus dá. Uma ferramenta pela qual, porque ninguém pode ser justificado pela obra de Cristo se não crê em Cristo. Ninguém pode crer nele sem fé. Precisa crer nele, precisa ter fé nele. O que é fé? É confiança nele, saber que ele fez aquilo por mim. Então,
Como eu pensei num exemplo aqui para ajudar a pensar nisso, mas acabou fugindo agora, deixa para lá. Aí você abre aí o Atos 18, 27, por favor. Atos 18, 27. Vai mostrar em Atos 18, 27 que a fé que nos capacita a crer, ela é obra da graça. É justamente dois, porque pela graça foi salvo, mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. A fé é o instrumento. Pois é, exatamente. Vê aí Atos 18, 27. Atos 18, 27, por favor. O que é que diz? Alguém lê aí? Completo? Mediante a graça, havia um crime. Olha aí. Então o texto, querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Ou seja, pela graça eles creram. A própria fé é uma obra da graça, é uma obra graciosa de Deus. Ou seja, ninguém é capaz de ter fé em Cristo, ter fé em Deus e crer, se por Deus isso não for comunicado. Ninguém nasce com fé verdadeira em Deus. A fé é um presente da graça. Ele nos comunica essa capacidade de ter fé. Vejam que Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ouvir da palavra de Cristo. Então a fé é uma obra operada do homem pecador, quando este homem pecador ouve a pregação do Evangelho. O Espírito Santo aplica a fé no coração do indivíduo, sem a graça de Deus agindo, para que ele, mediante a fé, pela graça, seja salvo. Aí pela fé ele é justificado. Entendeu? Entra em Deus. Há uma outra obra da graça de Deus, 1 de Pedro 5:10. 1 de Pedro 5:10. Vejam o que diz aí o texto. Alguém leia, por favor. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Alguém? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. lindo. Esse aperfeiçoar, isso aqui é a obra da santificação. A santificação é uma obra de aperfeiçoamento. Então a santificação é uma obra graciosa de Deus no homem pecador. Lembrem, ser santo não significa não pecar. Ser santo significa ter sido separado para Deus. Deus separou pecadores para Ele. E quando Ele separou pecadores, Ele fez pecadores santos. As pessoas têm a tendência, né, os crentes em Jesus mesmo, eles têm a tendência de dizer assim: mas eu não sou santo, né? Se você não é santo, você vai para o inferno, meu filho. No céu não entra se não for santo. No inferno não entra santo. A Bíblia diz que nós fomos cortados do mundo, separados do mundo para Deus. E
Isso significa que Ele nos fez santos. Mas é tudo santo vivo, que come feijão, come carne, come farinha, que é boa, né? Eita, farinha, meu irmão. Baiano não vai ser farinha, não vive. Um belo com feijão com farinha, né? Oh, maravilha. Mas santo na Bíblia é assim, come feijão com farinha. Certo? Tem um monte de santo que morreu já. Tem um monte de irmãos nossos que eram santos vivos como nós, morreram, estão na glória, esperando o dia da ressurreição. Nós somos os santos vivos. Se a gente morrer hoje ou amanhã, pronto, é um santo que já morreu, está no céu, já esperando o dia de voltar. Mas santo é isso. Santo não é não pecar. Santo é, mesmo caindo, errando, cometendo pecados, mas está separado para Deus. Então, é o aperfeiçoamento de Deus na nossa vida. É esse aperfeiçoamento. E aí, que tem horário aí? Ok. Então, quando a gente já começa a chegar nesse ponto da graça, a gente vai falando, fechando esse círculo da graça. A graça de Deus é um favor imerecido. Quem merece ser salvo aqui? Ninguém. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas aqueles que creram em Cristo, eles passam a ter a certeza da salvação eterna em Cristo. Por quê? Porque a salvação é pela graça de Deus. Eu não mereço ser salvo, é graça. Ele me diz que aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Amém. João 6,47. Tem a vida eterna. Então, merecer, já sabe. Eu não mereço, por isso que é graça. Salvação é graça. Amém. Toda a obra de Deus redentora é graça. A regeneração é graça. A justificação é graça. A fé é graça. Tudo é graça. Falou em redenção é graça. Ok? Todo mundo entendeu o que é graça de Deus? Quer dizer, tem gente que chegou agora, talvez não tenha entendido, mas todo mundo que está aqui do início entendeu que é a graça de Deus. Nunca mais na vida você diga: quando eu morrer, se Deus vê que eu mereço, não é um bom lugar. Não. Se você repetir isso, eu vou dizer, você merece mesmo ir para o inferno, você não aprende nem isso na Bíblia. Se você não aprender a mudar o seu linguajar, aí, meu irmão, você merece mesmo ir para o inferno, porque nem isso você aprende. Para não ocupar espaço, e em pé assim, né? Se for assim, vai tomando espaço. Mas, meu irmão, minha irmã, é a graça. Eu vou dizer mais uma coisa. Deus nos salvou, eu creio em Cristo Jesus. Aquele que crê em Cristo está salvo. Mas eu vou lhe dizer, a gente ainda não é anjo não, viu? E nem vai virar. A gente erra, a gente falha, não é? Tem umas coisinhas que passam na cabeça da gente que Deus me livre, né? Alguém saber? Né, irmão? Deus me livre alguém saber. Mas passa as coisinhas na cabeça da gente, não passa de vez em quando? Ainda bem que só Deus sabe, né? É melhor cair na mão de Deus do que na mão dos outros. Irmãos, se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós se salvaria. Se não fosse a graça contínua, se Deus tivesse nos salvado por graça e tirasse a graça, a gente caía tudo de novo no inferno. A graça é contínua, ela não cessa. Por isso que aquele que um dia foi salvo nunca pode perder a salvação. Nunca, que a graça não cessa. E aí nós saímos desse atributo e já entramos, uma vez que a gente foi fechando aqui com santo, santidade e tal, na santidade de Deus. Agora vou entrar em outro atributo de Deus. Deus é santo. Amém. Deus é santo? Quem crê que Deus é santo? Amém. Deus é santo. Por que Deus é santo? Ele é santo. Simples assim.
santa. Deus está separado de todo pecado, meus irmãos. Deus não pode pecar. Deus pode tudo, sim ou não? Sim, mas não pode pecar. Deus pode tudo, mas não pode pecar. Deus pode tudo, mas não pode mentir. Deus pode tudo, mas não pode negar-se a si mesmo. Deus pode tudo, mas não pode dar nas suas mãos a condução da sua vida. Deus pode tudo, mas não pode dar asa à cobra. Já pensou? Tem gente que é tão ruim, né? Se Deus desse asa à cobra, hein? A santidade de Deus é um atributo extraordinário. Imaginem Deus vestido de algumas roupas gloriosas, vestido de misericórdia, vestido de graça, Deus vestido de bondade, vestido de... Não, deixa eu saltar para depois, outro atributo. Vestido de independência, os atributos que a gente já falou. E se Deus está vestido com todas essas roupas maravilhosas, Ele está coroado de santidade. Coroa de Deus chama-se santidade. A coroa de Deus é santidade. Todos os atributos de Deus são santos. A graça de Deus é santa, a misericórdia de Deus é santa. Tudo em Deus é santo. Deus é santo. A justiça de Deus é santa. A ira de Deus é santa. Santidade. A palavra santo é uma palavra hebraica que é bonita. A palavra, vocês vão aprender hebraico hoje, kadosh. Vamos lá? Santo em hebraico é o quê? Kadosh. Que significa o quê? Santo. Kadosh é santo. E o que significa a palavra kadosh? Santo. Cortado. Cortado. Separado. Está cortado, separado. Isso é o sentido da palavra santo. Santo é aquilo que está separado de tudo aquilo que é pecaminoso. Em Deus não há pecado. Mas esse atributo é um atributo também comunicado a homens. Aqueles que são resgatados pela fé em Jesus, pela graça, por meio da fé, eles recebem comunicação de santidade. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Isso aqui é uma coisa bem teológica. Tentar ver se eu recordo aqui. Existem dois aspectos de santidade relacionados a nós. Uma santidade posicional, certo? E tem um outro termo que distingue de uma santidade posicional, que se refere a uma santidade processional. Então, o que significa isso, pastor? Me ajuda a entender esse negócio doido aí que você falou. Santidade posicional fala de posição. Quando Deus apanhou você morto em pecados e delitos, e Ele enviou o Espírito da graça, e o Espírito Santo regenerou seu coração, produziu fé, você creu em Cristo, você foi justificado, você teve arrependimento e fé, foi convertido. Então Ele aplicou em você santidade posicional, isto é, em Cristo você foi colocado na posição de santo, de totalmente separado. Em Cristo você foi colocado na posição de santo. Você era ímpio e agora é o que? Santo. Mas há um outro aspecto desse atributo, que é o aspecto da santidade processional. Isso é chamado de santificação. Aqueles que já foram em Cristo posicionados como santos, por quê? Porque em Cristo nós fomos cortados do mundo, separados do mundo para Deus. Por isso o cristão normalmente ele diz:
Isso é coisa do mundo. Porque na mente dele, ele não faz parte do mundo. De que mundo? Planeta Terra? Não! Do mundo caído. Do mundo que satisfaz os seus desejos carnais sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de temor de Deus. Do mundo que está para servir à vontade de Satanás, que está em inimizade contra Deus. Não, isso é para o mundo. Isso é o curso do mundo. Essa é a vontade do mundo. O mundo aprecia o divórcio, a troca de casais. O cara deixa a mulher em casa, arruma outra na rua. Tudo isso o mundo aprecia. O mundo acha normal. Mas quando Cristo nos tira do mundo, traz para a vida dele, nós fomos colocados numa posição de santidade em Cristo. Isso é santidade posicional. O nosso viver, o nosso andar aqui nessa terra deve ser um viver de santificação. Isso é, eu vou me aperfeiçoando, eu vou me santificando. É um processo. Eu vou me separando de coisas que não agradam a Deus hoje, de outras coisas amanhã, e eu vou me melhorando, eu vou crescendo. Tem que ser assim. Rapaz, a nossa vida com Deus tem que ser assim. Se não estiver sendo assim, a gente tem que ficar envergonhado. A gente tem que orar, tem que buscar Deus e confessar os pecados e se esforçar. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida e veja as coisinhas que não prestam que está aí na sua vida. Eu vou olhar para a minha. Olha as coisinhas que são ruins, que não agradam a Deus, que não glorificam a Deus. O que a gente está fazendo com elas? Cultivando. Não. A gente tem que ir tirando. Isso é santificação. Agora, meu irmão, crente que não lê Bíblia. Ei, pastor, não sei ler, mas sabe ouvir? Os ouvidos estão destapados? Tá, pronto, resolve. Crente que não ora. Crente que não frequenta reunião na igreja, que não participa dos grupos da igreja, que não vem nos cultos cultuar Deus no domingo, ouvir a palavra de Deus, eu duvido que se santifique. Eu duvido. Porque não conseguirá. É com muita luta, como diz o Matuto, é com muita labuta que a gente consegue santificação. Não é de graça, não é à toa, não. É um envolvimento, é um compromisso com Deus. Outra coisa que eu queria até sobre isso comigo, que a gente precisa desejar também dessa santificação e regeneração e a maturidade cristã. Deixar as coisas de menino para trás, né? Sim. A gente precisa mudar. A gente precisa ser maduro. Porque tem crente que vai viver 20 anos na igreja menino. E vai ter mesmo, meu irmão. Tem ponto correr. Vai ter crente 30 anos menino na igreja. A gente vai ter que aguentar esse povo. É crente, é filho de Deus. Vai ter que suportar mesmo. Mas tem uns que dá para crescer. Tem uns que dá para desenvolver. Dá para amadurecer. Então a gente tem que amadurecer mesmo. Voltando mais para a santidade de Deus, para a gente encerrar, falta o quê? 1 minuto? 1 minuto. A majestade de Deus, a santidade de Deus ela é majestosa. Nesse sentido, Deus é santo, porque Ele é totalmente distinto e separado de suas criaturas. Deus não é uma criatura como nós. Deus é Deus. Deus não é criatura. Ele é santo. Uma das razões é porque Ele não é uma criatura. A natureza dele é a natureza santa. E Ele deve ser exaltado por isso. Veja o que está lá em Isaías capítulo 6, verso 3, para a gente ir fechando aqui hoje. Isaías 6, 3. Leia aí alguém, por favor. Santo, 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 que maravilha.
é o Senhor dos exércitos e toda a terra cheia de sua glória. Deus é santo. Olha o que está lá em Apocalipse 4:8 agora. Apocalipse 4:8. Achou? 4:8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Isaías vê o trono de Deus. Ele viu serafins, uma espécie de anjo, voando com asas, cobriu o rosto, cobriu os pés e com 2 voavam. E esses anjos cantavam um hino: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então Deus é um ser tão santo que a santidade de Deus ela é celebrada, ela é louvada. Aí Apocalipse diz: diante do trono de Deus tem 4 seres misteriosos. São 4 animais misteriosos diante de Deus. Um tem rosto de leão, o outro tem rosto de águia, um tem rosto de touro, o outro tem rosto de homem. Então esses seres estão lá na presença do trono de Deus e eles estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Então Deus é um ser tão santo que os anjos louvam a santidade de Deus. E a igreja deve incluir nos seus cânticos o louvor da santidade de Deus. Nós devemos cantar também: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Se Deus é um Deus tão santo, se Ele é tão santo, como é que eu devo agir diante dele, tratar ele? Como é que deve ser o culto a Deus? Porque, gente, a gente vem aqui todo domingo cultuar a Deus, não é? De manhã e de noite. Como é que eu venho cultuar a Deus? Será que eu estou vindo cultuar um ser que é tão santo assim? Ou será que eu estou vindo cultuar de maneira correta? Ou eu estou vindo cultuar de qualquer maneira? Um ser tão santo assim? Aí nós vamos falar da santidade de Deus aplicada e da justiça de Deus manifestada. Isso implica em Deus receber o culto, não, mas dá para manter o culto. Sim. O culto que não corresponde ao agrado de sua santidade, Deus rejeita. Deus não aceita. Eu vou mostrar isso na Bíblia. Se a gente vem cultuar a Deus e a gente não vem olhando para aquele que é santo, Deus não recebe esse culto da gente. A gente perdeu o tempo da gente. A gente tocou, cantou, fez um bocado de coisa, orou, e Deus fechou o céu. Aí diz: eu não quero nem ouvir vocês. Fecha as portas. Vai, gasta o tempo de vocês aí. O fogo. Vocês estão pensando que eu como hino? Quando a gente... Sabe que tem igreja que eu acho... Escuta só para fechar. Tem igreja evangélica por aí que eu acho que o pessoal pensa que Deus come hino, que Deus come música. Porque eu nunca vi. Tem igreja que o culto é música do início ao fim. É música para lá, é música para cá, e canta. E um vem e canta, e o outro vem e canta, e canta, e canta, e canta. Que parece que Deus está com fome de música. Parece que é. E às vezes as coisas nem refletem a santidade de Deus. É um monte de coisa dita, cantada, falada, que não honra a santidade de Deus. Deus é tão santo que os anjos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É muito grande. Amém.